Olá, pessoal. A gente vai falar um pouquinho agora sobre coordenadas polares. Vamos só motivar o que a gente vai falar. A gente tem estudado figuras no plano, né? Mais especificamente curvas. Né? E aí, por exemplo, quando a gente definiu elipse, hipérbole, parábola, a gente só precisa do plano, né? Imagina que a gente está nesse plano aqui que eu estou escrevendo. E você precisa das noções geométricas, né? Por exemplo, a elipse você é dada como a figura obtida, né, pelos pontos, cuja distância até dois focos, a soma das distâncias, dá um número fixado lá que a gente chamava de 2A. Mas então, assim, a gente só precisa, né, para falar dessas curvas, a princípio a gente só precisa saber o que são pontos, retas e a distância entre eles, né? E por muito tempo, né, na humanidade se estudou essas figuras dessa forma, tá? Essas curvas dessa forma. Até que chega um determinado momento, né, em que passa-se a olhar para o seu plano, mas você coloca um sistema de coordenadas. E aí, cada ponto desse plano você identifica com um parzinho de números. E isso, assim, é um salto tremendo, né, para você entender essas curvas, para você lidar com essas curvas, porque agora muitas das curvas, como a gente fez, né, você tem equações para elas, né? Então, interpretando um ponto como um parzinho de números, você vai poder manipular esses números e fazer conta com esses números, né? Então, você usa aí toda a álgebra que você tem, né, dos números, toda a aritmética que você sabe, todas as propriedades numéricas, para tratar problemas geométricos, né? Então, você pega um problema geométrico e transforma ele num problema analítico, né? Então, isso é um salto muito grande. Agora, esse não é o único método que você tem, né, esse sistema aqui, para pegar no plano, né, e associar pontos com números, com coordenadas. Tá? Existem outros sistemas de coordenadas. Esse aqui é o sistema de coordenadas cartesiano. Só para vocês terem uma ideia, né, o Newton escreveu um tratado mais ou menos em 1671, em que continha 10 sistemas de coordenadas diferentes. Tá? Dentre esses 10 sistemas, tinha o sistema que a gente vai tratar hoje, que são as coordenadas polares. Tá? Porém, a gente acaba não dando exatamente o crédito a ele, porque esse tratado foi publicado depois, né? E aí veio um outro matemático que publicou, pelo menos o conceito do que a gente chama de coordenadas polares, entre o período em que ele escreveu a obra e o período que ela foi publicada, em 1736. Então a gente vai falar então uma outra maneira de descrever pontos no plano através de números, tá? Então, como que é o sistema de coordenadas polares? Né? Basicamente, o que a gente precisa é de um ponto e um segmento de reta. Tá? Então, a gente vai ter um ponto que eu vou chamar ele de O, a gente chama de polo, e um segmento a partir dele. Tá? Uma semi-reta a partir dele, que a gente chama de eixo polar. Então, você está no seu plano, você vai lá, marca um pontinho e um semi-eixo, né? Uma semi-reta, que a gente chama de eixo polar. E aí, como que a gente vai determinar um ponto P através desse sistema de coordenadas? O que você vai fazer? Você vai pegar o ponto P e vai ligar ele até o seu polo. Tá? Isso vai te dar duas quantidades. Primeiro, essa distância de O até P, que a gente chama de R. E segundo, vai te dar um ângulo, né? Então, vou escrever em vermelho aqui. Em vermelho. E vai te dar um ângulo formado entre o eixo polar e o segmento aqui, né, que une O e P. A gente vai medir esse ângulo, tá? Pelo menos os ângulos positivos pra gente vai ser no sentido anti-horário.
Então, esse P aqui, você associa ele agora com R e θ. Essas aqui são as coordenadas polares do ponto P, respectivamente a esse sistema de coordenadas polares, desse polo com esse eixo. Tá? Reciprocamente, se eu te der um R e um θ, aí você faz esse processo. Né? Você pega o θ, faz a abertura dele, por exemplo, se eu te der esse θ, você vai considerar essa abertura. Então isso vai determinar, né, uma reta aqui, né, que está baseada nessa reta que está desenhada. E aí, se eu te der o R, aí você acha em cima dessa reta essa distância e marca o ponto P. Tá? A gente precisa fazer algumas. Então assim, né, dado um ponto P, você tem as coordenadas polares, dadas as coordenadas polares, você vai recuperar o ponto P. Tá? A gente vai ver algumas observações. Aqui não tem unicidade, por exemplo, né, de representação, como tem nas coordenadas cartesianas, mas a gente vai ver aos poucos. Uma coisa que a gente precisa convencionar é o seguinte, né? O que acontece com θ negativo, tá? Θ negativo significa que você vai fazer essa abertura no sentido horário, tá? Então, isso aqui corresponde ao sentido horário. E o que acontece, a gente também vai convencionar, apesar do R ser essa distância, é conveniente a gente definir também quando o R é negativo, tá? Aí o que acontece quando o R é negativo? Vamos copiar esse desenho aqui. Então, quem seria o ponto menos R e θ? Aqui o R, eu estou pensando ele positivo, tá? Então menos R seria negativo, eu estaria nesse caso em que o R seria negativo. Então assim, você faz com o R positivo, aí você prolonga essa reta que você tem aqui, né? Para formar o ponto com R positivo. Então você prolonga ela assim. E aí o que você faz? Você rebate esse ponto simetricamente com relação a essa reta. Tá? Então o ponto menos R θ, ele ficaria aqui. Então essa distância aqui ainda é R. Tá? Então a gente faz essa convenção quando o R ele é... A gente está trabalhando com números negativos aqui. Tá? Você faz com positivo e aí você rebate aqui. Então, outra coisa, né? Observa o seguinte. O próprio polo, né? A gente pode representar ele, por exemplo, como sendo 0 θ. Isso aqui para qualquer θ. Tá? Então, se você vai tomar uma distância 0 em relação ao polo, você está em cima do polo. Né? Θ, tanto faz quanto você está aqui, né? Não nem faz sentido você rodar aqui. Mas... Então, isso daqui, né, significa que você está sobre... Então, esse daqui é o O, tá? É o seu polo. Isso aqui para todo o tempo. Certo, então essa é a ideia das coordenadas polares, tá? Mas a gente não vai... Aqui eu até fiz proposital, eu peguei um eixo aqui, ó, que não está paralelo às linhas aqui do quadro, né? Então... Mas a gente, em geral, a gente não faz isso, tá? Então, em geral, a gente considera o seguinte, ó. Você considera o sistema de coordenadas cartesianas XY, que a gente está muito acostumado a trabalhar com elas, né? E aí o seu polo, você sempre vai pegar aqui na origem, e o seu eixo polar é exatamente o eixo X. Então, durante todos esses vídeos que a gente vai fazer de coordenadas polares, eu vou adotar esse sistema de coordenadas polares, tá? Então, não vai ser uma coisa assim, tá? Vai ser uma coisa que se comunica bem com as coordenadas cartesianas, tá? Inclusive, se eu der um ponto P aqui, ó, vou desenhar um ponto P aqui, as coordenadas dele. Então, você tem um ponto P. Então, você vai, com relação ao sistema de coordenadas cartesianas, ele tem as suas coordenadas, x e y. Só que com relação a esse sistema de coordenadas polares, ele também tem as suas coordenadas polares, né? Então, você vai formar aqui. Aí, como que é, né? Você faz R
e θ. Então esse ponto você vai descrever ele, né, como x e y ou rθ. Então uma vez fixados os dois sistemas de coordenadas, você vem e descreve ele em um sistema e em outro sistema. Acontece que dessa disposição que a gente fez, dá pra gente tirar como que essas coordenadas se comunicam com essas. Então, ó, vamos olhar para esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo retângulo aqui, ó. Só calcular o cosseno e o seno do θ, o que você vai tirar é o seguinte, ó, que x é r cosseno θ, né? Porque o cosseno de θ é isso dividido por isso. E o y é r seno θ. Certo? Isso se o ponto P estiver no primeiro quadrante. E se o ponto P estiver no segundo quadrante? Como que você vai fazer a fórmula? É a mesma coisa. Aqui a gente usou fortemente o desenho, mas se você fizer nos 4 quadrantes, você vai ver que é assim que eles se relacionam. Tá? Então, essa, né? Se você sabe as coordenadas R e θ em coordenadas polares do ponto P, é assim que você descobre as coordenadas cartesianas. E se for ao contrário? E se eu tiver x e y e eu quero determinar r e θ? Então, vamos trabalhar um pouquinho nessa expressão aqui. Ó. Então, a primeira coisa, pega as duas e eleva ao quadrado. Faz x ao quadrado, y ao quadrado e soma essas coordenadas. Então vai ficar r ao quadrado cosseno ao quadrado mais r ao quadrado seno ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. Portanto, né, o r é um número positivo, é a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, se você tem x e y e quer saber o r, é só você calcular isso. E o θ? Bom, o θ, suponha que o x seja diferente de zero, tá? Então, suponha que você não está sobre o eixo x aqui. Faz essa divisão, ó, y dividido por x, o que acontece? Vai ficar cosseno de θ sobre seno de θ, é a tangente de θ. Isso aqui implica, né? Então, bom, e aqui você tem a formulazinha, né? Tangente θ igual a y sobre x, quando x é diferente de zero. Quando o x for igual a zero, por exemplo, né, aí você não vai poder usar essa formulazinha, mas, por exemplo, se o y for diferente de zero, você pode fazer o contrário, usar cotangente. Aí você pode usar as relações trigonométricas. Tá? Só tem um cuidado porque aqui você determina a tangente do θ, né? Falta você determinar quem que é o θ, certo? Então, e aí quando você vai inverter a função trigonométrica, você vai ter que tomar um pouco de cuidado com o quadrante que esse ponto ele tá. A gente vai fazer um exemplo disso para que eu acho que vai ficar bem claro o que acontece. Então, vamos fazer exemplos aqui só para a gente entender o que está acontecendo. Exemplos. Então, o primeiro exemplo, suponha que você tem um ponto P cujas coordenadas r e θ são 2 e π sobre 3. Ache as coordenadas cartesianas desse ponto. Então, assim, ó, primeiro, a gente consegue ter uma ideia, né, visual de onde esse ponto está, né, pelo que a gente viu de coordenadas polares. Lembra que aqui é sempre o polo e aqui é o eixo polar. Então, se a distância é 2 e a abertura é π sobre 3, né, que em graus seria 60, né, então a abertura, né, é 60 graus e uma distância 2. Então o ponto estaria mais ou menos aqui, né? Se a distância for 2 aqui, né? Agora a gente consegue determinar, né? Então quem que é o x? É r cosseno θ. Nesse caso o r é 2 cosseno de π sobre 3. Cosseno de π sobre 3 é meio, né? Então vai ficar 1. Enquanto o y é r seno θ, que é 2 vezes o seno de π sobre 3, que é a raiz de 3 sobre 2, então isso aqui é a raiz de 3. Então esse ponto aqui, né, se você quiser determinar as coordenadas exatas, né, é 1 raiz de 3. Né? Até que bate com o que a gente, mais ou menos com o que a gente desenhou aqui, né? Essa daqui tem que ser um pouquinho menor do que a altura. Agora vamos fazer o processo oposto. Dado um P, eu vou... então aqui assim, né, eu tinha dado r θ, aqui eu vou dar x e y. Ele vai ser igual a 1 e menos 1. Então, quem são as coordenadas r e θ desse ponto P? Então, esse ponto P, se a gente desenhar
o sistema de coordenadas cartesianas, se aqui é 1, né, aqui é o menos 1, esse ponto P tá aqui, né? Então o ponto P tá mais ou menos nessa posição. Então, vamos determinar o R e o θ. Bom, o R, né, é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui vai dar 2, então é raiz de 2. Certo? Então essa distância da origem até o P é raiz de 2. Agora, e o θ, né? Como o x é diferente de zero, a gente pode usar aquela formulazinha. Tangente de θ, né? Vamos olhar para a formulazinha. É y sobre x. Então isso daqui vai dar y sobre x é menos 1. Então, quanto vale o θ? Se a gente olhar aqui no círculo trigonométrico, a gente quer o ângulo θ cuja tangente vale menos 1. Então, alguns ângulos têm tangente igual a menos 1. Então, os ângulos que batem ali a tangente no menos 1 pode ser 135, né, que corresponde a 3π sobre 4. Ou pode ser esse 215, né, que corresponde a 7π sobre 4. Ou menos π sobre 4. Né? Ou múltiplos, né, soma, né, desses ângulos mais 2π, né, 2kπ. Só que o 135 não dá o ponto P aqui, né? Se o R for raiz de 2, né? Porque, por exemplo, raiz de 2 e ao invés de usar 135, a gente usa em radianos, né? Ou 3π sobre 4, né? Daria um ponto aqui no segundo quadrante, né? Que não é o caso do ponto P que a gente está. Então, é por isso que eu falei, né? A gente tem que tomar cuidado que a gente está determinando a tangente do θ. Para determinar o θ, a gente precisa olhar para o quadrante certinho onde o ponto P está. Então, nesse caso, né, como que fica o θ, né? Você pode escolher o θ como sendo 7π sobre 4, né, que corresponde a 215, né, graus. Uma possível escolha, né, é também menos π sobre 4, também dá o mesmo. Lembra que o menos, quando é negativo, você vai medir no sentido anti-horário, né, igual a gente sempre convenciona. Ou seja, o ponto P ele é descrito por mais de um parzinho de coordenadas polares, né? Então, as possíveis respostas, possíveis escolhas, dentre várias aí, né, são Rθ igual a raiz de 2, 7π sobre 4, ou Rθ igual a raiz de 2 menos π sobre 4, ou você pode somar 2π aqui, pode somar 2π, né? Então você tem infinitas representações, na verdade, para um ponto P em coordenadas polares. É uma coisa que não acontece em coordenadas cartesianas. Em coordenadas cartesianas você tem sempre a unicidade, né? Um ponto P é representado por duas coordenadas cartesianas, e dada duas coordenadas cartesianas você tem um único ponto P. Então tem unicidade na representação. Então é só uma coisa para a gente ficar atenta nas coordenadas polares.